Hi guys, how's it going? Tudo bem? Bom, vamos mais uma aulinha? Hoje nós vamos falar sobre os false friends. O que são os false friends? São os falsos cognatos, ou seja, são aquelas palavras que nós achamos pelo seu som, pela sua fonética, nós achamos que elas são alguma coisa, mas na verdade elas não são aquilo que nós pensamos. Por isso que nós chamamos de false friends, como se fossem amigos falsos. Bom, então vamos começar pelo principal, assim, pelo que eu acho que as pessoas mais se enganam, que é o actually. O que vocês acham que significa actually? Actually significa na verdade, na realidade, de fato, ok? Então, a maioria das pessoas pensa que o actually é atualmente. Não, estamos enganados. Actually significa na verdade e atualmente significa currently, certo? Agora vamos ver o segundo falso cognato da aula de hoje, que é o substantivo balcony. Então, quando eu falo balcony, o que muitas pessoas pensam que é balcony? Muitas pessoas pensam que é balcão, né? Mas não, balcony não é balcão. Um balcony é uma sacada ou uma varanda. For example, the apartment has a very big balcony. O apartamento tem uma grande sacada. E balcão, em inglês, nós vamos chamar de counter, ok? Então, balcão é counter e balcony é varanda, sacada. Bom, agora vamos falar do substantivo beef. Então, muitas pessoas quando escutam a palavra beef, logo conectam com o substantivo bife em português. Errado! Então, beef em inglês significa steak, ok? Beef, steak. E o que é então na realidade a palavra beef? Beef seria carne de vaca, carne de boi, tá? Então, nós poderíamos colocar um exemplo assim: do you prefer beef or pork? Então, você prefere carne de vaca ou carne de porco? E a palavra costume, vocês acham que significa o quê? Quando vocês escutam a palavra costume? Costume, muitos pensam que é costume, que é um hábito, mas não é. Um costume, em inglês, significa uma fantasia ou uma roupa, um tipo de fantasia para ir a uma festa, para o carnaval, para o Halloween, tá? E a palavra costume seria um habit, tá? Então, um costume é um habit. E um costume é uma fantasia. Então, por exemplo, she was wearing a vampire costume at the party. Agora vamos falar do verbo enroll. Muitas pessoas pensam que o enroll é enrolar, tá? Mas não é. O enroll significa matricular, inscrever, como no seguinte exemplo: I enrolled my son in the English school. E agora nós temos um substantivo aí que muita gente também se confunde, que é a palavra fabric, o substantivo fabric. O que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra fabric? Não é fábrica. Então, fabric significa tecido. E a palavra fábrica, em inglês, é factory, ok? Então, fabric, tecido, factory, fábrica. Vamos ver um exemplo, então, com fabric. I really like the flowered fabric. Então, eu gosto muito do tecido florido. Vamos ver agora a palavra chef. Chef, então, como soa, não significa chefe. Um chef é um chefe de cozinha, ok? É um cozinheiro. A palavra chefe em inglês significa boss, certo? Então, chef, chefe de cozinha. Boss, chefe. Vamos ver um exemplo aí. I love that French chef. Eu adoro aquele chefe francês.
E a palavra idioms? A que remete vocês quando nós falamos idioms? Vocês acham que significa idiomas? Não. Então, idioms significa expressões idiomáticas de uma língua. Ou seja, expressões, né, de uma língua qualquer são idioms. São algumas expressões de uma determinada língua. E idiomas significa languages, tá? Idiomas nós podemos traduzir como languages em inglês. Então, lembrem lá, idioms, expressões idiomáticas de uma língua, e languages, idiomas. Agora nós vamos falar sobre o adjetivo brave. Muitas pessoas pensam que brave significa bravo, ok? Bravo no sentido de zangado. Mas não, brave em inglês é corajoso. He is a brave person. Ele é uma pessoa corajosa. E já a palavra brava, com sentido de zangado, seria angry, certo? E por último, para concluir essa aulinha rápida de hoje sobre false friends, vamos ver o famoso push. Push e pull, ok? Então, o push não é puxar, gente. O push é empurrar, ok? Empurrar, pressionar alguém. For example, don't push me. Não me pressione, tá? E então o push não é puxar. Puxar seria pull. Por isso que muitas vezes a gente vê ali em algumas portas, né? O push e nós puxamos, quando na verdade é para nós empurrarmos, certo? E o pull é para nós puxarmos e não empurrarmos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha curta de hoje aí sobre os false friends, que é um pouquinho confuso, deixa a gente um pouquinho baralhado, mas com a prática nós chegaremos lá, certo? Se gostaram, deixem o seu like, curtam o canal, subscrevam, enfim, vocês já sabem, né? Um beijo grande, nos vemos na nossa próxima aula. Bye, bye!